Estamos aqui para a honra e glória do Senhor, mais uma manhã, o santo sábado do Senhor. Estamos aqui para começar mais uma vez o nosso estudo, da escola sabatina, nesta manhã. Dizer para você que estou feliz, graças a Deus, por mais uma noite, por mais um sábado que o Senhor nos concede. Eu quero desejar para você, desde agora, as bênçãos do sábado, sobre todas as nações, sobre a minha família também, e que Deus continue abençoando eles também, os meus seguidores, no meu canal também, Se você quiser continuar interagindo, ouvindo os vídeos e mandando um link para alguém do seu grupo, da sua família, dos seus amigos, fique à vontade, esse trabalho aí especialmente para você mesmo, É um trabalho feito com muito carinho, Naturalmente, é um trabalho que Deus tem um chamado e a gente está desempenhando esse chamado, Levar a sua palavra para aqueles que ainda não conhecem, a sua palavra, Mas que você seja bem-aventurado nesta manhã, ao ouvir mais uma vez, um estudo da escola sabatina, Então, neste momento, peço para você que curve a sua cabeça e agora ore comigo. Para que Deus venha falar conosco nesta manhã, nesse sermão, segundo a sua palavra. Oramos, Senhor maravilhoso, Altíssimo Deus, Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, por mais uma manhã, pelo ar que respiramos, pela vida, pelo pão de cada dia, pela água saciar a nossa sede. Pai querido, quero abençoar também a minha família, os nossos amigos também, e que Deus venha me usar segundo a tua palavra, que eu não venha falar de mim mesmo, mas tudo isso seja para a honra e glória do teu nome. O Senhor foi conosco, desde já agradecido, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém e amém, Jesus. Então, estamos nesta manhã, fazendo algumas considerações. O sermão nesta manhã está baseado no batismo de Jesus, Nós sabemos que Jesus tem o seu ministério, E ele, para reconhecer o seu ministério, ele precisou ser batizado. Não porque ele tivesse pecado, Mas porque ele nos deu um exemplo para que todo ser humano também pudesse ser uma nova criatura por meio do batismo, E tivesse condições de se arrepender e ter mais aproximação de Deus, E nós vimos aqui no capítulo 4, do livro de São Mateus, quando Jesus aqui ele é conduzido, pelo Espírito, ao deserto, O Espírito Santo nos acompanha Jesus a um deserto para ser tentado pelo diabo, Porque é óbvio que uma pessoa sozinho ele não consegue superar todas as tribulações, as tentações, e o inimigo ele vem atuando nesta área de sempre procurar afastar o povo de Deus da presença de Deus, E Jesus, como o Filho de Deus, sem pecado, obra do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo de Deus, na verdade, houve essa dificuldade muito grande, para reconhecer o seu ministério. Isso não dificuldade para provar o que nós passaríamos aqui nessa terra, Mas ele foi muito mais do que vencedor. Mas ele teve que passar, sim, pelas provas, Pelas tentações, Pelas provações no qual nós passamos hoje. Lógico, em forma de homem, ele passou por tudo isso. E por isso Jesus precisou jejuar 40 dias e 40 noites. Mas depois de tudo isso, ele, como em forma de homem, ele teve fome. Em forma de homem, ele teve fome. E o inimigo aproveitou uma oportunidade para se chegar a Jesus e dizer para Jesus: olha, por que você está nessa situação? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Porque o inimigo sabia que Jesus era aquele que tinha poder, tinha recebido o poder do Pai para transformar pedra em pães, ou multiplicar pães para que não passasse fome. Na verdade, Jesus respondeu para Satanás e disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está preocupado hoje com um alimento, né? Com o que vai almoçar, o jantar? É normalmente o ser humano se preocupar com essas coisas porque precisamos, mas Jesus está falando que nós deveremos buscar primeiro o reino de Deus, né? O pão do céu que é a sua palavra. E aí Jesus fala isso para Satanás, e Satanás transporta a cidade santa e coloca sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, diz o inimigo, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e ele vai te tomar nas mãos e não vai permitir que você tropece em alguma pedra. O inimigo sabe que Deus tem poder, mas ele continua tentando o Filho de Deus. Jesus diz para eles assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É justamente, não é isso que o inimigo oferece para os homens hoje? Não é uma glória que se transforma em morte? Não é isso que Satanás está oferecendo às pessoas? É óbvio. Ele ofereceu para Jesus. Jesus não precisava disso. E agora nós podemos ver que eles expressam essas palavras para Jesus e ainda pede para Jesus prostrar e adorar. E Jesus fala para eles, e Jesus aqui disse assim: vai de Satanás. Jesus expulsa o inimigo. Vai de Satanás, porque está escrito. Jesus usa a palavra escrito, Satanás também usa a palavra escrito também. Né? Então isso é muito complicado, porque o inimigo de Deus continua copiando as mesmas palavras que o Filho de Deus fala. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo os deixou, e eis que os anjos, né? E eis que chegaram os anjos e os serviram, porque em forma de homem, Jesus sentiria fome. Em forma de homem, Jesus sentiria dor. Em forma de homem, Jesus sentiria angústia. Em forma de homem, Jesus sofreu. Em forma de homem, Jesus teve que passar por todas as provações. E aqui nós encontramos Jesus na Galileia, certo? Os primeiros discípulos, né? E Jesus ouve que alguém chega e fala para Jesus que João está preso, né? Voltando para a Galileia, deixou Nazaré e foi habitar nos confins de Zebulon e de Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz. Né? Agora aparece o profeta Isaías, né? Na história, né? Da humanidade, né? Um profeta agora que profetiza a vinda de Jesus, né? A terra de Zebulon, desde o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão, né? A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O versículo 16 diz que o povo estava sentado, né, em trevas, viu uma grande luz ao que estava sentado na região da sombra da morte, né? E agora essa luz raiou. Que luz? A palavra de Deus. Que luz? Jesus, né? Desde então começou Jesus a desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus andando junto ao mar da Galileia,
viu dois irmãos, Simão, né, chamado Pedro, quer dizer, Simão Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Quando nós vamos para o versículo 19, Jesus faz um convite para esses dois irmãos que estão pescando, totalmente diferente. E Jesus fala: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Jesus está falando para Pedro que eles devem agora ser pescadores de homem, ganhar alma para o reino do Pai, para o reino de Deus. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E a Bíblia afirma então no versículo 21 que, adiantando dali um pouco mais, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o próprio irmão de Jesus, num barco com Zebedeu, estavam fazendo o quê? Estavam consertando as redes para pescar. É óbvio, normal, chega na beira do rio, precisa pescar, mas a rede tem alguns problemas, se precisa fazer conserto na rede para que a pescaria vá tudo bem. Jesus faz um convite para eles. Eles deixam imediatamente o barco e o seu pai, e seguiram-no, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E nós podemos observar que quando Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus pregava o evangelho para os judeus e falava para eles assim, chegado o reino de Deus, ele curava os enfermos, as pessoas que tinham moléstia, entre o povo. Jesus realizou esses milagres. E a sua fama correu por toda a Síria. Então, quando a sua fama corre por toda a Síria, agora vão trazendo todos os que padeciam e acometidos de várias enfermidades. Tormentos, atormentados, endemoniados, os lunáticos, os paralíticos. E na forma em que Jesus assim curava essas pessoas. E seguiu uma grande multidão da Galileia de Decápolis a Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão. E quando acontece isso, Jesus então resolve subir numa montanha, e agora Jesus tem uma atitude. E aqui fala das beatitudes que Jesus toma, porque Jesus agora, vendo a multidão, ele sobe a um monte, assenta-se sobre o monte e agora se aproxima dele os seus discípulos. E agora Jesus abre a boca e ensina, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E por que os pobres de espírito são bem-aventurados? Porque os pobres de espírito são aquelas pessoas humildes que se aproximam de Deus e têm o Espírito de Deus. É só um Espírito, mas testifica que o Pai é verdadeiro, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E por isso essas pessoas são bem felizes. E quando elas choram, elas serão consoladas. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Não é os bravos, não é as pessoas irritadas, não é as pessoas endemoniadas. São pessoas transformadas pelo poder do sangue de Jesus, que herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E essa fome aqui não é fome de água,
Também não é fome de pão, mas fome da palavra de Deus e fome de ser justa, porque às vezes as pessoas são injustas, mas Deus que é justo é o que justifica. E quando você é justificado, você não tem fome. Você a cada dia está buscando a Deus e agora se alimentando da palavra que é o pão da vida que desce do céu. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você tem tido misericórdia? Você tem usado de misericórdia? Porque nos mandamentos, lá em Êxodo capítulo 10, são 10 mandamentos da lei de Deus, ele fala que ele faz misericórdia a milhares que amam e guardam os seus mandamentos. E nós podemos observar o versículo 8 que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, seja paciente, tenha paciência, espere com perseverança. O momento, a tempestade vai passar, as aflições vão passar, os conflitos estão acontecendo, mas um dia cessarão. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tenha paciência, superem as provações, superem as perseguições, que você será chamado filho de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja que não é tão simples ser feliz sofrendo perseguições, mas Jesus fala aqui, vocês não devem ficar tristes quando vocês for perseguido, quando alguém te perseguir, porque antes que você fosse perseguido, os profetas foram perseguidos no lugar de vocês. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Com essas palavras agora, Jesus passa agora a fortalecer os seus discípulos. Já no início de uma caminhada, estão sendo incumbidos para levar o evangelho a todas as nações da terra. E aqui Jesus faz uma comparação, entre os discípulos. Jesus fala: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Sal é aquilo que tempera. Precisamos ter temperamento como um cristão. Não vamos ser explosivo, contendeiro na palavra. E a luz do mundo? A luz é aquele que brilha. Precisamos brilhar diante de Deus, ser uma luz diante de Deus. Ser o sal da terra, porque o sal, se ele for em grande quantidade ou estragado, ele não serve para nada. Jesus falou: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Uma pessoa totalmente desequilibrada, sem equilíbrio, contendeira, sem conhecimento, fazendo tudo errado, seria um sal estragado. E agora passa a ser pisado pelos homens. Jesus está recomendando isso para aquele que quer ser o seu discípulo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, ou seja, debaixo da mesa, mas em cima da mesa, para que as pessoas que estejam na casa possam ver com mais facilidade. Então ele está falando assim, que a candeia não é colocada debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as obras, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai que está nos céus.
Glorifique você a Deus nesta manhã. Seja bem-aventurado, seja bem feliz. Nós vamos para o versículo. Nós vamos para o versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota, um tio, se eu me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Você já ouviu alguém falar por aí que a lei foi abolida? Que Jesus veio e aboliu a lei, ou que aboliu o sábado, que é da lei, o quarto mandamento da lei? Você já ouviu alguém falar isso aí? Eu já ouvi muitas vezes alguém falar isso. É dura coisa quando a pessoa acaba falando aquilo que ele não pode provar. Porque nós não encontramos na Bíblia que Jesus veio e aboliu o sábado e a lei. Porque eu gostaria que você me acompanhasse agora no versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Será que o menor tem direito? É óbvio que não. Por que não tem direito? Porque Jesus falou que aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então eu quero ensinar. Eu quero ser chamado grande no reino dos céus porque eu quero ensinar que preciso guardar a lei de Deus, preciso guardar o sábado. Saiba você que esses 10 mandamentos envolvem a lei de Deus, né? Esse mandamento envolve 10 mandamentos, a lei de Deus. E essa lei que Deus pede para você obedecer é porque Ele te ama, né? E sem essa lei, você não será justificado. Você precisa guardar a lei de Deus. Deus tem as bênçãos da sua lei, que é as bênçãos do sábado para você, para mim e para você, para todas as nações. A ideia é de que quando você fala em sábado, alguém diz, não, mas o senhor é adventista? Quero falar para você que a lei de Deus foi dada para as nações, não foi só para os adventistas, foi dada para todas as nações. A igreja adventista, ela existe. Uma igreja que tem as características da igreja verdadeira, mas a igreja verdadeira, o remanescente de Deus, não é uma placa de igreja. O remanescente é um povo salvo. E aí tem um povo aqui guardando a lei de Deus, observando os princípios bíblicos, né? Receba aí a benção do sábado, seja bem-aventurado, seja feliz. E a minha oração é por você, quero orar pela minha família e por todos os meus seguidores, né? Você pode continuar interagindo no meu canal, você vai ser bem-aventurado, né? Desde já, minha oração é por você. Ora, o Senhor maravilhoso, altíssimo Deus, Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor. Por mais um sábado, o Senhor nos concede, dê a nós um ótimo sábado. Quero abençoar aqueles que ouviram a mensagem desta manhã, que o Espírito Santo venha tocar profundamente no coração de cada um. Fica conosco. Desde já agradecido, em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, amém e amém.